Olá, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa história incrível. Uma que começa com a barriga cheia, mas que logo revela uma alma faminta. É aquele momento em que Jesus basicamente vira o jogo e desafia todo mundo a pensar: o que é que alimenta de verdade a nossa vida? O pão que a gente come ou outra coisa? Vamos juntos nessa análise? Para a gente entender bem o que está acontecendo, vamos voltar um pouquinho no tempo. Um dia antes, Jesus tinha acabado de fazer o famoso milagre da multiplicação dos pães. Pensa só, milhares de pessoas comeram, ficaram satisfeitas, com a barriga cheia. Legal, né? Só que aí, no dia seguinte, essa mesma galera tá lá procurando por ele de novo. E a grande pergunta é, por quê? O que movia essa busca toda? Era fé de verdade? Gratidão? Ou será que era só vontade de comer de novo? Então, vamos falar sobre essa busca depois do milagre. É o dia seguinte ao grande prodígio. E olha, o povo percebe que Jesus não está mais lá. E eles não desistem, não. Eles simplesmente pegam barcos, atravessam o mar, vão até Cafarnaum. É uma busca implacável mesmo. É uma determinação que impressiona e que já mostra que existia ali uma necessidade muito, muito grande. E aí vem a questão da motivação equivocada. Vamos ver a pergunta da multidão e a resposta de Jesus. Depois de todo esse esforço, eles finalmente o encontram e o diálogo que começa aqui, gente, é fundamental para a gente entender tudo. A primeira pergunta que eles fazem não é sobre o milagre, não é sobre quem ele é sobre uma coisa, digamos, bem mais prática. A pergunta é essa: Rabi, quando chegaste aqui? Parece simples, né? Mas para pensar. O foco deles é totalmente logístico. Que horas você chegou, como você veio. Isso mostra uma mentalidade muito presa no agora, no material. Mas a resposta de Jesus? A resposta dele vai muito além disso e corta direto para o coração do problema, para a verdadeira motivação daquelas pessoas. E a resposta dele é essa: em verdade, eu vos digo, estáis me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Uau! Ele joga a real, na lata. Basicamente ele diz, vocês não estão aqui pelo significado mais profundo do que aconteceu. Vocês estão aqui porque a barriga de vocês ficou cheia. Eles viram o pão, o efeito imediato, mas deixaram passar completamente o sinal. E o que é esse tal de final? É um conceito chave aqui. Um sinal é um milagre que aponta para uma realidade muito maior, que revela quem Jesus realmente é, o enviado de Deus. Pensa assim, um milagre é como um dedo apontando para a lua. A multidão, infelizmente, ficou olhando para o dedo, o pão, em vez de olhar para a lua, para onde o dedo apontava, a identidade divina de Jesus. É exatamente nesse ponto que a gente chega no coração da nossa análise. 2 alimentos, 2 destinos. Jesus vai fazer um contraste muito forte entre o pão que perece e o pão que permanece. Ele pega a fome física, que todo mundo ali entendia, e usa como uma grande metáfora para uma fome muito mais profunda, a fome da alma. E a exortação dele é essa aqui: esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna. Olha que chamado forte. É um convite para a gente reavaliar onde a gente coloca o nosso esforço, a nossa energia no dia a dia. A ideia não é só correr atrás do pão que enche a barriga por algumas horas, mas buscar ativamente aquilo que alimenta a nossa alma para sempre. E vamos comparar esses 2 alimentos para ficar bem claro. De um lado tem o alimento que se perde. Ele é material, ele sacia o estômago, mas é temporário, né? E muitas vezes está ligado a uma ganância terrena. Agora, do outro lado, a gente tem o alimento que permanece. Ele é espiritual, ele nutre a alma, ele leva a vida eterna e é dado pelo Filho do Homem. A diferença é total. E a escolha entre um e outro, no fim das contas, define o nosso destino. Aí Jesus diz que ele pode oferecer esse alimento especial porque o Pai o selou. O que significa isso? Pensa num selo de autenticidade, sabe? Não é um simples carimbo, é uma marca divina que comprova a missão dele, que mostra que ele tem a essência completa do Pai. É esse selo que dá a ele, digamos, a autoridade para nos dar essa vida divina, essa vida eterna. Isso nos leva à pergunta sobre a única obra necessária. O que é que Deus realmente pede? Porque a multidão, claro, ouve essa promessa de vida eterna e fica intrigada. Mas a mentalidade deles ainda é a de uma troca, sabe? Baseada em mérito. Então a reação deles é super previsível. Ok, legal, mas o que a gente precisa fazer para conseguir isso aí? E a pergunta que eles fazem é exatamente essa: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus?
Repara bem no plural, obras. Eles estão pensando numa lista de tarefas, num checklist. Se eu fizer A, B e C, eu ganho a vida eterna. É uma mentalidade que vem da antiga lei, de que é preciso fazer coisas para merecer algo de Deus. Eles queriam uma receita de bolo. Só que a resposta de Jesus é simplesmente revolucionária. Ele diz: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Presta atenção. Ele pega todas aquelas obras que eles estavam imaginando e resume tudo em uma única obra. O ponto central é que Deus não está pedindo um monte de coisas para fazer por fora. Ele está pedindo um único ato por dentro, um ato de confiança, de fé. Essa resposta é uma virada de chave gigantesca. É a transição para a nova aliança. A relação com Deus deixa de ser baseada em fazer um monte de obras exteriores para tentar merecer algo. Agora, o fundamento de tudo é um único ato interior, a fé. É simplesmente crer, confiar naquele que Deus enviou. E tudo isso nos traz até aqui, ao pão e à vida, com uma reflexão para os nossos dias. Porque, essa é uma história de 2000 anos atrás. Mas como é que esse diálogo bate na nossa porta hoje? Como essa diferença entre os dois alimentos aparece na nossa própria busca espiritual? É hora de examinar as nossas buscas. É um convite para a gente olhar para dentro com sinceridade. Quando a gente busca a Deus, é para resolver problemas do dia a dia, para curar uma doença, para garantir que não falte nada em casa? Ou a nossa busca é por algo mais, pelo penhor da vida imortal? São perguntas fortes, né? No fim das contas, a verdade é esta. A busca por Deus pode ser por benefícios que acabam, que perecem. Ou pode ser pela vida que não passa, que dura para sempre. A gente pode ficar na superfície, correndo atrás de resolver as necessidades imediatas, igual aquela multidão. Ou a gente pode mergulhar mais fundo, em busca da única coisa que realmente permanece. E a gente termina com essa pergunta, que fica para cada um de nós. O que verdadeiramente alimenta a nossa busca? É a fome pelas coisas que um dia vão acabar? Ou é a sede por aquilo que é eterno? A resposta que a gente der para isso não define só o nosso caminho hoje, define também o nosso destino final.